Bom dia. Vamos lá? Quem usa o aplicativo chamado Spotify, que é um aplicativo de música e aulas, podcasts, entrevistas, então no final do ano, já agora, começo de dezembro, ele manda para você uma retrospectiva de tudo aquilo que você escutou durante o ano. É bom você ver quantas horas você escutou cada coisa, música ou aulas. No meu tinha, por exemplo, bastante história de criança, que meus filhos escutam antes de dormir, os pequenos. Não é exatamente aquilo que eu escuto mais. Mas três pessoas já me mandaram que, Baruch Hashem, eu estou no top da lista de centenas de horas ou milhares de horas que eles escutaram ao longo do ano. Baruch Hashem de Shuri. Ontem já três pessoas me mandaram Baruch Hashem, acredito que tenha mais. Então é uma alegria muito grande de estar aqui. A gente dá um shur. A gente pensa, nada é pequeno, mas vamos supor, 10 pessoas são presentes. Na verdade, Baruch Hashem tem pessoas pelo mundo escutando e se desfrutando da Torá, Baruch Hashem. Felicitações. Baruch Então, eu Hashem. acho que o senhor tem uma voz boa, que o senhor já sabe que tem, né? Mas tem uma voz boa que as pessoas gostam de escutar, né? Obrigado, obrigado. Em segundo lugar, fica com o Elton John. Baruch Hashem, eu não sei quem é. Pela risada, acho que é do Baruch Hashem, que eu não sei quem é. Vamos lá. Tem uma passagem muito interessante nessa paraxá. Então, só para chegar no ponto onde eu quero, só para dar uma recapitulação onde a gente está na história. Yaakov Avinu, ele, na semana passada, se despediu do querido sogro dele, querido de forma bastante sarcástica, porque o sogro dele é o típico Malandro. mais do que malandro, aquela pessoa que abusa, desonesta, aquela pessoa aonde quando ele engana Yaakov, ele joga a culpa no Yaakov. Então, quando ele vai lá, ele dá a filha errada, ele fala, o quê? Você acha que aqui a gente vai dar a filha menor antes da mais velha? Que não é igual a você quando você pula à frente do teu irmão e vai lá e pega as brachot dele. Então, você engana o outro e deixa ele sentir a culpa. E depois de 20 anos de abuso, finalmente Yaakov, com a força de Hashem, ele dá chega para lá, como chama? Ele vai embora, aproveita que Lavan não está. E Lavan fica furioso, como assim? Ele vai embora? Afinal, eu que domino ele. E quando ele vê que realmente não tinha mais o que fazer, Deus falou para ele não faz nada para Yaakov, Deus protegeu Yaakov, e etc. Então, a única coisa que sobra para ele é a arma que ele tem de falar mal do Yaakov. Então, o que ele faz? Ele coloca no final da paraxá semana passada um monumento. Ele vira e fala: olha, não quero que você passe daqui para me fazer mal. Como se fosse que Yaakov fez muita coisa mal pro Lavan. Pacto de não agressão. Então, suja se lavando em casa. Então, o Yaakov, ele finalmente tem a coragem e vai embora e se liberta desse psicopata, né? Mas no final das contas, a única arma que sobra dele é falar mal do Yaakov. Então ele termina a paraxá na semana passada, em outras palavras, dizendo: ó, toma cuidado com esse Yaakov. Ó, ele foi embora, mas toma cuidado que esse é um cara perigoso, né? Me enganou, me roubou e etc. Então é a figura do cara que mesmo depois de tudo, né, ele ainda está com a razão, ele ainda está ele ainda é a vítima, exatamente. Ainda ele é a vítima. Então como é uma coisa que a gente pode traduzir Bastante comum agora. É bastante comum. Exatamente. Bom, e aí, quando Yaakov se livra desse, então você pensa, bom, agora quem sabe ele vai para Israel, vai poder desfrutar dos filhos, dos netos, mas a história dele ainda é grande. Então, primeiro ele vai confrontar o Esav, e na próxima paraxá vai ter a história do Yosef. Então, depois que ele se livra do Esav, ainda tem Yosef. Mas Yaakov ele é o protótipo, inclusive foi o título da semana passada, da resiliência, a força, a fé de continuar, seguir adiante, apesar de tudo que ele vai passando. Então, nessa paraxá ele vai confrontar o Esav, mas aqui tem uma mudança, algo muito importante que vai acontecer nessa paraxá, em relação a como Yaakov ele enfrenta as dificuldades. Até agora ele enfrenta de uma maneira, e nessa paraxá vai ter uma mudança muito importante de como Yaakov ele vai enfrentar as dificuldades. E nesse ponto que eu quero focar, porque para nós é muito importante a gente pegar todas essas histórias, que não são apenas histórias, mas de como a gente lida com os problemas que aparecem, os Esav, Lavan e Yosef, etc., que aparecem na nossa
que aparece na nossa vida. Então, o que acontece nessa paraxá? Então, ele está saindo do Lavan, ele vai lá e ele acorda o urso adormecido, o leão adormecido. Quem é o leão adormecido? Esav. Esav já estava, teoricamente, Esav poderia descobrir facilmente, ele provavelmente sabia onde estava o irmão dele, mas ele não foi atrás do Yaakov. De repente, parece que Yaakov, ele começa, como a Torá começa a contar, ele manda presentes para o irmão, se prepara para uma guerra, reza para Hashem. Por que você precisa ir para caminho da onde ele estava, de Haran, para Israel? Ele não precisava passar pela área, pelo lugar onde estava o Esav. Bem ao sul estava Esav. Sim, e ele não precisava passar por lá. Que seria? Está Eilat por aí? Eu preciso pegar o mapa para dizer exatamente. Mas Edom é o sul de Eretz Israel, ao sul de Eretz Israel, no lado de fora, certo? Fora de Eretz Israel, ao lado leste do Rio Jordão, mais para baixo. Então ele não precisava passar por lá. Ele podia ir direto para Israel. Parece, inclusive o Midrash ele pergunta, você tem um cachorro, o exemplo que ele usa, um cachorro adormecido, e de repente você vai lá cutucar ele. Por que você vai cutucar ele? E tanto é que você vê que Jacob fica com muito medo. Então, para que tudo isso? Podia ir para Israel. Esquece. Essa é a primeira pergunta. Então, vamos voltar na Paraxá. O que acontece? Ele vai lá, se prepara, ele manda anjos, manda mensageiros até o irmão para ver qual é a dele. E eles voltam e dizem que ele continua com muito ódio. O que é estranho. Porque um ódio, Deus nos livre, ele pode durar, mas com o tempo ele acaba. A natureza do esquecimento que a Hashem deu para a gente tá, ok, já foi, vamos seguir a vida adiante. Mas depois de 20 anos, ainda ele estava com um ódio muito forte. Por quê? Dizem nossos sábios que o Esav ele era inteligente e perverso. Ele sabia de que o esquecimento ele faz com que o ódio ele se diminui. Mas ele falou, não vou permitir que isso aconteça. Eu quero todo dia lembrar aquilo que ele fez para mim. Então, qual era o lugar onde ele morava? Então tem um nome chamado Seir, nome da cidade. Edom, essas eram as terras onde ele morava. Qual é o significado desses nomes? O significado desses nomes eram lembretes para todo dia que alguém perguntasse para ele aonde você mora, que rua que você mora, que bairro que você mora, ele vai lembrar e relembrar aquilo que o Jacó fez para ele. Seir significa cabelo ou cabeludo, peludo. Foi a artimanha que o Yaakov ele usou para pegar as brachot dele. Ele foi lá e vestiu o casaco, as roupas do Esav, que era para fingir que ele era o Esav, peludo. E Edom significa vermelho. Lembrando das lentilhas vermelhas, Adom, Adomazé, como a Torá fala, que foi o que ele usou para comprar dele a primogenitura na hora que ele estava desesperado, morrendo de fome. Tá certo? Ele vai lá e troca e vende, né? Ele é obrigado, entre aspas, pelo menos se vê como vítima, que eu precisei vender minha primogenitura para poder comer na hora que eu estava com fome. Então ele desprezou. Então, mas lembrando, a Esav e Lavana não eram muito diferentes, tá certo? Então eles eram trapaceiros. Só que um era vermelho e o outro era branco. Exatamente. Porque Lavan significa branco e Esav um Edom, significa vermelho. Muito bom. E então, depois de 20 anos, ele continuava com aquela raiva, com aquele ódio muito fresco, ainda na flor da pele. Porque ele fez uma artimanha para não esquecer o que o irmão fez. Então, olha o tamanho do ódio que ele tinha, que normalmente o ódio consome a pessoa. E ao invés da pessoa falar, bom, tudo bem, vamos seguir a vida, ele fez questão de manter, como se diz, quando a pessoa ele quer prejudicar o vizinho, que ele vai lá, ele bota fogo na própria casa dele. Para quem sabe, o vizinho vai se asfixiar da fumaça. Essa é a metáfora para quando você fica bravo. Você fica bravo com alguém, se você mesmo está se permitindo consumir, pensando que assim você está prejudicando o próximo. Bom, e aí então, o Yaakov, quando ele escuta isso, ele fica com bastante medo. Amanhã à tarde, Bezrat Hashem vai explicar um pouco sobre esse medo que ele teve. Teoricamente, você deveria confiar em Hashem, tem que ter medo. Mas vamos amanhã explicar, Bezrat Hashem.
E Mais um live que eu vou estar fora. vai estar fora amanhã? É live, é só ao vivo mesmo, literalmente. É verdade, Shabbat é ao vivo. E aí ele reza para Hashem, ele separa o seu acampamento em dois, para vai que, se ele atacar um, tem o outro que dá para fugir, se proteger, etc. E ele manda vários presentes para o irmão, como a Torá descreve para a gente, os vários animais que ele mandou de presente, para tentar comprar a graça do irmão dele. Até que ele se aproxima do irmão, ele se curva para o irmão, e etc., como vai ser mais no final da Paraxá. Só que, na noite anterior desse encontro, então ele está viajando com a família, você pode imaginar, Yaakov com uns 12 filhos, homens, mais Adiná, mais cada um, conforme o Midrash, nasceu com uma gêmea. Então tinha lá filhos, netos, um monte de animais, etc. Então você pode imaginar, quem já viajou com a família, sabe como é que é, imagina como que era com Yaakov, ele ia com uma caravana, certo? E aí chega lá, esqueci a bolsa em casa, volta todo mundo, tá certo? Chega no aeroporto, e o passaporte está fora da validade, vamos, o que faz agora? Vai correndo. Então, é complicado. Ele está viajando com todo mundo. E, curiosamente, no meio da noite, a Torá conta para a gente, vai Avoret Mavar Yabok. Ele passa um rio, atravessa um rio chamado Yabok. Então, ele está indo em direção ao irmão. No meio da noite, hoje a gente viaja, porque a gente tem luz elétrica, né? Vai de carro. Mas não existe alguém viajar no meio da noite. Extremamente perigoso. Durante o dia já é perigoso. À noite, nem pensar. Com crianças pequenas, com animais, como é possível? E a Torá conta que no meio da noite ele foi lá atravessar o quê? Um rio. Atravessar um rio? Perigosíssimo. No meio da noite ele vai lá e atravessa um rio. E no final dessa história, depois que ele passa todo mundo, a Torá fala que ele foi como se fosse uma ponte. Ele foi lá, vai, leva, atrás, imagina. Uma esposa fala, Jacó, vem aqui me ajudar. Tá difícil aqui. Aí vai lá, ajuda um. Vem aqui me ajudar. Papai me ajuda, vô me ajuda. E aí ele vai, certo? Ele vai levando um por um. E lá, finalmente, ele volta para trás, que esqueceu, já expliquei isso em outras parshiot, em outros anos, por que ele voltou para esses potinhos que ele esqueceu, mas ele volta para trás para buscar a última sacolinha que ficou atrás. E aí, quando ele vai atravessar pela última vez, ele se dá de cara com o anjo, e era o anjo do Esav. A noite inteira, ele fica lutando com esse anjo, e no final, esse anjo dá uns zets nele, e ele recebe uma porrada um chute no ciático dele, e a Torá conclui dizendo, por isso a gente não pode comer o nervo ciático, e etc., para lembrar disso, e ele sai de lá mancando. E no dia seguinte, de manhã, ele vai lá e ele encontra o Esav. E aí a pergunta, por que ele atravessa no meio da noite? Estranho. Você está tão ansioso para encontrar o Esav? É tanta ansiedade de dar de cara com o teu inimigo? E aí... nas coisas. Hã? Deixou esquecido nas coisas. Não, mas ele começou a passagem durante a noite. Não é que ele passou durante o dia, aí ele esqueceu uma coisa e voltou no final, à noite para buscar. Ele começou, no meio da noite, foi quando ele começou a fazer essa viagem. Desde quando você viaja no meio da noite e ainda atravessar um rio? Essa é a minha pergunta. Sim. Essa passagem do anjo, que ele vai estar lutando com o anjo do Esav, né? Sim. Como que o anjo vai? Quem que manda? É o Esav que manda? O anjo que quer ir vou tentar elaborar nisso um pouquinho, tá bom? E aí a Torá fala, ele a noite inteira ficou lutando com o anjo viu que não conseguiu, o anjo não conseguiu, e aí o anjo deu nele esse golpe, e aí ele saiu de lá machucado. O anjo não conseguiu, que nem você falou, que anjo que é esse? O que significa uma luta com um anjo? Então, tem uma explicação muito bonita, que é dada por um comentarista chamado Rashbam. Ele aparece na Torá, ele aparece às vezes no Guemará, e ele fala o seguinte, ele reexplica essa história de uma maneira radicalmente diferente. E para trazer a explicação dele, vou trazer uma pequena introdução. Yaakov Avinu, ele tinha uma maneira que ele lidava com as coisas. Qual que era a maneira que, pelo menos até agora, ele tinha lidado com as coisas? Era meio que fugir dos problemas. Sim. Fugir dos problemas. Quando a gente vê isso? Então parece que ele tenta driblar os problemas e não encarar eles. Então quando ele tinha que pegar as brachot, ele tinha pelo menos a primeira coisa, ele queria
a primogenitura do irmão. Então, que ele vai lá, dá um jeito. Ele dá um jeito. O irmão chegou lá com fome, opa, conseguiu o que eu queria. O que eu estou falando agora é uma maneira que talvez pode parecer desprezível do Yaakov, caso Shalom. Yaakov vindo Bachir Shebavot. Eu só estou ilustrando dessa forma para a gente poder aplicar no nosso dia a dia. Com certeza, cada ato dos nossos patriarcas é inexplicável, são pessoas do nível mais elevado possível, mas eu estou mais ilustrando de uma maneira bem superficial para a gente poder entender algo para o nosso dia a dia. E aí depois ele vai lá, por orientação da mãe, ele quer as brachot. Como que ele faz? Ele não chega e fala, pai, me dá as brachot. Não, ele vai lá, coloca as roupas do irmão. Driblou o problema. Aí o irmão quer matar ele. O que ele faz? Foge. Depois o sobrinho chega lá e quer matar ele. O que ele faz? Faz uma combinação com o sobrinho, dá para ele o dinheiro e foge de novo. Aí ele chega para casar. Bom, ele foi enganado. Tudo bem, ele vai lá, trabalha de novo e ele vai conseguir aquilo que ele queria. Ele manteve a Leá, não fugiu da Leá, mas deu preferência para a esposa que ele queria desde o começo. Não aceitou, simplesmente disse, bom, era para ser a Leá, o que eu vou dizer? Ele continuou firme, de novo. Não estou criticando Yaakov, só estou apontando uma estratégia de vida que estava funcionando para o Yaakov até aquele momento. Chega, depois de 20 anos de abuso, ao invés de ele chegar e falar, Lavan, foi muito bom estar com você, foi um prazer, né? Ele chega e no meio da noite, ele foge com as esposas. De novo, ao invés de lidar com Lavan, não estou criticando ele, talvez ele não tinha como lidar com nenhum deles, mas a estratégia que estava funcionando para ele até então. Ele vai lá, ele foge do Lavan no meio da noite. Diz o Rashba, essa mesma estratégia ele quis usar com Esav. A história do Esav, a história do Yaakov, conforme o Rashba, não foi que ele quis sair para encontrar o irmão, para acordar o leão adormecido, como eu perguntei no início. Não foi essa a intenção dele. O que ele queria distrair o irmão dele. Ele queria ir para Israel. Só que ele sabia que em um instante, assim como Lavan alcançou ele em uma noite, ele com toda a família, era rápido para ele ficar sabendo que ele está saindo daquela cidade onde ele estava, está indo para Israel, está no meio do caminho, está fácil, uma presa muito fácil, e Esav era malvado, para ele matar não era 2 palitos. Então a estratégia dele foi usar a mesma estratégia que ele usou até hoje. O que ele vai fazer? Eu vou mandar presentes para o meu irmão, avisar que eu estou chegando, ele vai achar que eu estou indo para a direita, enquanto isso, o que eu vou fazer? Eu fugi pela esquerda. E pronto, eu chego em Israel, se Deus quiser, já não estou mais na terra de Esav, não passei por perto, eu já estou em Israel e lá vou voltar protegido. Chega no meio da noite, ele não está a caminho de encontrar o irmão dele, tão ansioso, a ponto de arriscar toda a família dele, aquilo que ele tinha para atravessar um rio no meio da noite. Não! Essa era a estratégia dele inicial. Ele vai distrair o irmão, fingindo que ele estava indo se encontrar com ele, mas no meio da noite, o que ele faz? Dá no pé, sai correndo. Quando ele estava acordar, perceber, etc., ele já foi, já está em Israel. Essa que ele queria. Diz a Torá, Deus falou, até aqui funciona. Chegou a hora de você mudar a estratégia. Vai ter uma hora que você vai ter que encarar cara a cara com o teu problema. E é depois disso que ele vira Israel. Perfeito. Perfeito. Calma. Não exatamente, mas está ligado com isso. Não exatamente. Aí chega o anjo do Esav. Anjo é um ministro de Hashem. Não é Esav. É um ministro de Hashem. Representando o Esav. Representando o problema que ele tinha que encarar. O que ele faz com Jacob? Ele estava lutando. O que quer dizer lutando? Jacob estava tentando fugir e o anjo falou, não, senhor, você não vai embora. Você vai ter que ficar aqui, você vai ter que lidar. Não, eu vou embora. Como assim? Não vou lidar com esse sapo. Imagina, ele vai me matar. E ele o tempo todo tentando sair do anjo, tentando sair. E o anjo veio, até que a Torá fala, ele não conseguiu. O anjo viu que ele não conseguiu. Não conseguiu segurar Jacob. Ainda ele estava... O que o anjo fez? Machucou ele de maneira que o quê? Podia caminhar. Vai poder caminhar. Ele vai ter que sair daqui, ele não vai conseguir sair correndo. Olha que interessante. Toda a história muda por completo. O anjo
fez um golpe, ele viu que não conseguia, bateu nele. Por que não bateu antes? Ficou a noite inteira para bater nele? Não estou entendendo. Se você quer bater, se você conseguir bater, batia no começo da noite. Se você consegue machucar o ciático, você machuca o nariz também. Tá certo? Não. Ele estava tentando segurar ele. E óbvio que tem muito além disso, não é apenas uma guerra física, é uma guerra espiritual, como seja. Mas podemos dizer que eles estavam lutando em argumento. Vou, não vou, o que eu faço? E Hashem estava dizendo para ele, através do anjo do Esav, através do problema dele, você não tem como fugir. Você não vai fugir. Você não vai embora dessa. Dessa vez, esse truque não vai funcionar. Às vezes é bom. É bom você evita o problema. Agora você não tem mais como. Ele acorda de manhã, tá certo? E agora não tem como fugir. Não tem como ele continuar o caminho. A família inteira ficou esperando. E agora, nem que ele mesmo quiser sair correndo, tá? Ele tá manco. Não dá. Fala. A impressão que dá quando a gente vê pela primeira vez é que ele queria ir encontrar e que o anjo estava no caminho. Exatamente. Mas é exatamente o contrário. Conforme essa interpretação do Rashba. Não é a interpretação clássica, digamos assim, mas uma interpretação muito bonita que resolve muitos, como a Torá, sempre tem várias camadas e camadas de interpretações. E aí chega o anjo, depois que o anjo então golpeia ele vira e fala, olha, o teu nome, ele não mudou o nome ainda. Ele falou, lá na frente, Hashem, ele vai, o anjo, quando o anjo vai embora, é estranho, já expliquei essa passagem também nos outros anos, quando ele está indo embora, aí o anjo fala, licença, eu já te bati, mas agora eu preciso ir embora, que isso eu preciso rezar. Sabe que você aí, né? A noite inteira fica me batendo, fica tentando me acabar comigo, agora o Minyan, super Minyan, sabe? Grande Tzadi, tá certo? Mas ele era um anjo, ele estava numa missão de Hashem. Então, se Hashem mandou ele segurar, ele segurou. Agora chegou a hora dele rezar, ele vai rezar. Ele não estava lá com uma missão como um ser humano, pessoalmente, com uma raiva contra Jacob. Ele era a força representativa do Esav, mas uma força espiritual. E aí, o Jacob, ele vira falar para ele, como eu já expliquei outras vezes, você não vai, daqui você não vai sair sem me dar uma brachá. De um problema, a gente sempre tem que extrair uma brachá. Você me segurou a noite inteira? Eu não vou sair daqui sem uma brachá. Eu saí mancando, mas eu vou tirar daqui alguma lição. Alguma coisa eu vou tirar. O que o anjo responde para ele? Fala, olha, tá bom. Você, até hoje, foi Yaakov. Yaakov, a linguagem que o Esav ele usa, é aquele vai akvein zepamaim. Você já me impediu 2 vezes. Ele driblou o irmão 2 vezes. E como eu falei, essa era a maneira que ele lidava com as coisas até então. Driblando os problemas. O nome que Hashem vai te dar lá na frente, ainda você não ganhou. Você ainda vai ganhar. Vamos ver como você vai encarar as coisas. É Israel, que é Lirosh. Sar. Sar é um ministro. Alguém que tem poder. Alguém que tem o controle. Não é aquele que está fugindo. Aquele que sabe encarar. Esse é o nome Israel. E a primeira vez que ele vai aparecer com o nome Israel, é para um outro momento explicar essa história, mas é quando os filhos, eles vão lá e lutam contra aquela cidade, eles encaram a cidade, não fogem da cidade quando eles tinham capturado Adiná e etc. Já dei vários shurim a respeito, vou mandar também no playlist dos anos anteriores, vocês podem escutar a história de Adiná e etc. Mas lá é a primeira vez que ele foi obrigado. Ele foi obrigado, os filhos, na verdade, foram lá e encararam. E aí a Torá fala Bnei Israel, que eles eram filhos de Israel. Ou seja, talvez Jacob em vida, talvez ele não conseguiu resolver essa maneira, ele não conseguiu fazer essa mudança. De novo, sem uma crítica a Jacob, estamos falando aqui de Jacob vindo, mas com uma lição pra gente, ele foi obrigado a encarar o Esav, não porque ele quis, não tinha jeito. Tanto é que quando depois acaba a cerimônia com o Esav, que ele beija, abraça, tá tudo certo, e ele vira e fala, bom, então vamos junto. O Esav vira e fala, vamos voltar, agora somos irmãos. Aí ele vira e fala, vai na frente que eu tô chegando. O que ele fez? E o que ele fez? Ele deixou o Esav vindo e não foi. 18 meses. Hã? 18 meses. Ele ficou no caminho, etc. Mas ele não seguiu no caminho. Ele falou, ele deu para ele a volta, certo? O famoso Ponevezherov, Rabino Rosh Yeshiva, Yeshiva de Ponevezh, em Israel. Ele era um grande, ele saía para arrecadar dinheiro para todo mundo, etc. Uma vez ele estava numa cidade fora de Israel, não sei se foi nos Estados Unidos. Ele estava num ônibus e ele viu que tinha um grupo, uma gangue dentro do ônibus, uma turma. E entendeu que se ele ficasse lá muito tempo, eles iam pegar ele. É um senhor, um rabino, etc. É uma presa fácil. Ele vira e pergunta para eles, aonde fica tal lugar? Aonde é a parada tal? Ele tinha olhado lá no mapa qual que era a última estação. Ele olhou, aí eles falaram, daqui 5 paradas vai ser. Aí quando o ônibus parou na próxima, quando o ônibus estava quase fechando a porta, ele saiu correndo.
Aí os alunos, quando ele contou essa história, perguntaram, mas como você foi tão esperto de fazer isso? Falei, essa história de Esav. Ele vira para o Esav e fala, olha, eu estou indo para lá, tá certo? Ah, tá, então eu vou indo na frente, você me alcança. E aí ele virou à esquerda. Então, voltando ao nosso assunto, o Yaakov ainda continuou usando essa mesma tática. Porque quando terminou a história de Esav, e assim que ele já estava bem, opa, vai na frente que eu estou chegando. Ele continuou driblando. Só na próxima geração, Benei Israel, que eles já são, opa, Shimon e Devi, mexendo com minha irmã, pegaram ela, não tem história. Eu não vou chegar no meio da noite e salvar ela, levada embora, fazer Entebbe. Eu vou lá encarar todo mundo, acabar com todo mundo e fazer o trabalho que tem que ser feito. Sim ou não? Certo? Não tem... Mas isso só foi na próxima geração. E lá que eles são chamados Benei Israel, filhos de Israel. Então vamos voltar aqui para o Yaakov. Então, esse Yaakov, ele na hora que tem que se encontrar com o irmão, ele foi obrigado, e Hashem, ele vira e fala, tem vezes que não tem jeito. Você vai ser obrigado a lidar com o Esav. Cara a cara. Você vai ter que ir lá, cara a cara, se aproximar dele, beijar ele, e de fato eles conseguiram fechar uma ferida aberta. Tudo bem que ele no final ficou com medo que o Esav talvez poderia, mas naquele momento, pelo menos uma das opiniões, que ele deu um beijo de todo o coração, o Esav. Tem duas opiniões. Outra opinião diz que ele queria morder o pescoço ficou duro e caiu os dentes. As duas são verdadeiras. Né? Às vezes você tem amor e ódio ao mesmo tempo. Né? Conhece isso? Certo? Então, mas de qualquer jeito ele conseguiu, ele teve que lidar com a situação e ele lidou com a situação. E ele conversou com o irmão, falou o que aconteceu com ele, falou para ele que as brachot que o pai tinha dado não aconteceu exatamente como o pai falou, então não se preocupe, etc. Ele conseguiu fechar um ciclo, fechar uma parte que tinha ficado em aberto. E aqui a lição para a gente fica muito clara de que às vezes a gente tem que evitar problemas. Sempre que você puder evitar problemas, você evita problemas. Mas tem situações que a Hashem coloca na vida para a gente que é inevitável. Você não tem como fugir delas. Principalmente é aquilo que a gente chama de uma coisa crônica. Não é uma coisa de um dia. É uma coisa que está lá e veio para ficar, aparentemente. Então, anteontem à noite, antes de dormir, estava com uma coisa na minha cabeça, uma situação, como acontece todo mundo. Eu estava pensando, e aí alguém mandou um vídeo muito bonito, depois eu posso repassar, lindíssimo, que para mim foi extremamente inspirador. Eu falei, Hashem me deu a resposta. Eu vou contar para vocês o vídeo feito com inteligência artificial, as imagens, lindíssimo. É um rabino de Israel, ele contando o seguinte, eu vou contar para vocês como a pérola é formada. Porque a pérola dentro da natureza é a única coisa que você consegue extrair ela no seu formato bruto, ela já está pronta para ser usada. Não precisa ser lapidada, não precisa ser lixada, não precisa ser... Está pronta. E aí eu não vou saber exatamente a linguagem que ele usa em hebraico, os termos, mas na minha tradução simples, o que ele estava dizendo? Que tudo começa quando entra o grão de areia, conhece então? O grão de areia, ele entra dentro daquela concha, tá certo? E a concha não tem mão ou pé para chutar para fora aquele grão de areia. Muito pequenininho, mas aquele grão tá lá como aquela pedra no sapato. O que a concha, com a sabedoria infinita que Hashem deu da natureza, o que ela faz? Ela começa a envolver coberturas em volta daquele grão de areia. Uma, e mais uma, e mais uma, e mais uma, até que de repente, depois de um tempo, você abre aquela concha e você tem aquela pérola maravilhosa. Às vezes, disse o Rabino, tem aquele cara que está incomodando. Aquele cara, por exemplo, o que Hashem ele quer de você? Aquela pedra no teu sapato, Hashem ele quer te ajudar a você formar a tua pérola. E justamente isso você só forma quando você tem aquilo que você não consegue se livrar. Tem situações que você consegue fugir, você evita e está acabado. Às vezes Hashem coloca coisas que você não tem para onde fugir. Tem. A situação está lá na tua cara e está incomodando. O que você faz? Então, no exemplo interpessoal, aquela pessoa que está te incomodando, você coloca um cobertor de amor. Você coloca um cobertor de paciência. Porque cada uma dessas camadas de cobertor e cobertura que você está colocando, Hashem está permitindo com que você, concha, desperte o seu potencial. Tem o nome desse líquido que ela joga em cima, não lembro se alguém quiser ver depois no GPT, é o nome do líquido, uma substância que ela joga em cima daquele grão de areia, que é aquilo que vai fazendo a formação da pérola. Então, cada vez que você consegue lavir al-midot, você consegue superar a sua tendência animal de vou brigar, vou discutir,
Ou, se Hashem ele te dá, por exemplo, um outro problema, não interpessoal, um problema financeiro, um problema, Deus nos livre, de saúde. E você não tem como resolver imediatamente. Se você consegue evitar, ótimo, mas às vezes não dá. O que você faz? Um pouco mais de fé. Mais um dia de paciência. Mais um dia de tefilá. Mais um dia de pedir para Hashem. Cada dia que você está passando por isso, é mais um cobertor que você está colocando. Mais um cobertor. Porque Hashem não quer te dar problema. Hashem, ele quer que você cresça. Ele quer que você tenha essa pérola. Para mim, foi bastante impactante. Eu até no dia seguinte assisti de novo o vídeo. Quem quiser eu mando. Tá, em hebraico, mas certeza que hoje é fácil de você colocar tradução automática, legenda, etc. Do site da Brut, o Rabino Zamir Cohen, que teve no Brasil. O site dele é muito rico, muito, muito bonito. Então, é exatamente isso que está aqui na nossa paraxá. Às vezes não vai ter como... O grão de areia está lá. Não tem como você fugir. E não tem como você tirar ele de lá. Não tem como você reduzir e falar, sai daqui, grão de areia. Você pode fazer, e o que você tem que fazer, ele só está lá e só existe para você conseguir desenvolver essa pérola. E cada dia você vai lá, você se supera, você reza um pouco mais, você pede um pouco mais um teilim, você aguenta aquele comentário que te faz ficar nervoso, você aguenta aquela pessoa que te deixa... e você cada vez, cada situação que a Hashem te coloca, saiba e lembra que isso é a tua oportunidade, que a Hashem está te dando para você colocar e envolver. E assim isso nas relações, aquela pessoa que te critica, você consegue devolver com um elogio, e mais um elogio, não só que não vai ter mais o grão, aquele grão, ele mesmo se transformou numa pérola. E aquele relacionamento que você achou que eventualmente só veio para te atrapalhar, veio te engrandecer não só você mesmo, mas até a própria relação, para você aprender a enxergar as coisas de forma diferentes. Uma criança, quando ela está com algum problema, se envolve com mais um cobertor de amor, mais um cobertor de amor, mais um cobertor de amor, até que você possa despertar aquela pérola. Shabbat shalom a todos. Shabbat shalom. Obrigado. Fala. Mas isso tem os dois lados, quer dizer, só para entender também, não estou questionando nem criando. Quando você fala que Jacob